Estamos começando o Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre o grupo de apoio aos enlutados que está se desenvolvendo aqui em Erechim. E para explicar melhor a respeito desse grupo, qual é a proposta e como está sendo criado aqui em Erechim, nós convidamos a coordenadora, que também é psicóloga, que já está aqui conosco, a Maria Emília Bottini. Já está aqui comigo, seja muito bem-vinda aqui no Bom Dia Entrevistas. Bom dia, Tayane, obrigada pelo convite e falaremos sobre esse tema porque ele é necessário, né, e urgente na nossa comunidade também. Realmente, eu já vou começar lhe perguntando em relação à ideia de criar esse grupo. Como foi a ideia de criar esse grupo? Também desde quando que ele existe? E nesse sentido, qual que é a importância também de ter esse grupo aqui na nossa região? Na verdade, Tayane, assim, eu fiz o meu doutorado em Brasília, né? Eu estudei o cinema, a educação e a morte, trabalhei com bombeiros militares que atuavam, né, em ocorrências com múltiplos corpos e também trabalhei muito suicídio, que na torre de treinamento houveram alguns, então eu trabalhei esse tema, eu estudo esse tema e eu voltei para Erechim em 2017. E nesse período eu atuo com arte, com cultura também na cidade, tenho um consultório e agora com a pandemia eu também tive minhas perdas, né? Eu perdi duas amigas, duas conhecidas, né, na semana passada, tem uns 15 dias isso, e fico sempre acompanhando os números da cidade. E me ocorreu, porque há muitos grupos online, né? Mas a minha proposta é que a gente faça presencial o encontro. E por que ele é necessário? Porque o luto traz dor. E que dor é essa? A perda traz dor. Então, a gente precisa falar sobre isso. E por que não lançar na cidade esse tema para a gente conversar com as pessoas que estão envolvidas nestas questões também, né? Realmente, e falando agora também sobre a estrutura do grupo, que ainda está em desenvolvimento, é algo muito novo aqui na nossa cidade, também é algo muito diferente. Eu gostaria também que você falasse como que ele é estruturado, são reuniões que são faladas sobre o assunto? Tayane, assim, a gente espera que as pessoas aceitem ajuda quando elas estão em sofrimento. A gente sabe que é difícil aceitar uma nova ideia e, sobretudo, falar da morte numa sociedade que pauta a vida no estético, pauta a vida no novo e não no velho, na beleza, na estética. Então, assim, quando eu crio essa proposta para Erechim, eu quero dizer que as pessoas podem falar da sua dor. Qual é a estrutura? São grupos, né? E a gente vai ter que ver quem são as pessoas que vão chegar a procurar esse trabalho. A gente pode fazer quinzenal, a gente pode fazer mensal, a gente pode fazer ele toda semana, vai depender de muito como esse grupo vai querer trabalhar. Tem várias metodologias. Eu sou uma pessoa que gosta muito da arte, eu acho que a música, o cinema, os livros infantis podem muito nos ajudar a refletir. Então, ele teria duração de 1 hora e meia, a princípio, né? Porque nós não vamos conseguir atingir todas as pessoas que estão envolvidas com o tema do luto, mas se a gente conseguir poucas pessoas e que queiram trabalhar essas questões, eu estou à disposição, né? Eu abri para as quintas-feiras, das 18h30 às 19h30, a princípio, né? É um grupo pequeno, porque nós não vamos querer 20, 30 pessoas, até porque não podemos, né, ter muitas pessoas juntas. E a ideia é o quê, né, Tayane? É a gente poder falar da dor da perda, falar por que dói quando a gente perde alguém. Porque perder alguém sempre é sofrido se você tiver vínculo afetivo. Se você perdeu seu pai, perdeu sua mãe, não importa se você tinha um bom relacionamento no sentido dele te tratar bem ou tratar mal. Algumas pessoas vão lidar com isso de forma tranquila, mas nem todos passam por isso de forma tranquila, adequada e vão entrar em lutos complicados, luto adiados. Nós temos uma série de fatores que interferem, né, no processo de enlutar-se, né? E a gente fala sobre processo porque não é de um dia para o outro que a gente elabora uma perda. Realmente. E uma perda afetiva, de vínculo, vai demorar para você entender que você vai ter que reconstruir sua vida sem seu pai, sem sua mãe, sem seu filho.
E dependendo do tipo de morte que o seu ente querido teve, você vai ter outras dificuldades, porque uma coisa é você ter um idoso na sua casa e você vê que ele está dia a dia perdendo energia, está com mais dificuldades. Outra coisa é você perder um filho de 9 anos por leucemia num hospital, fazendo todos os procedimentos e mesmo assim não foi possível salvá-lo, né, ou estar com ele novamente. Então, a gente sempre fala que o tipo de morte vai depender do tipo de luto, né? O processo de luto que você vai entrar. E tem pessoas que lidam bem com o tema da morte e o morrer, mas, no geral, a nossa sociedade não quer mais falar sobre isso, né? Realmente. E ele é um tema, o luto é um tema que sempre existiu desde o início do mundo, mas ainda assim, todos nós, de certa forma, acabamos nos pegando, assim, digamos, de surpresa ao nos depararmos com a perda de alguém. E como tu comentaste antes, existem diferentes tipos de luto. Nesse sentido, quais são os tipos de luto que existem? A senhora que estuda melhor esse assunto e que observa também e ouve várias histórias das pessoas. Na verdade, a gente sempre vai ter que buscar o tipo de morte com o enlutado, né? Nós vamos ter a morte esperada, inesperada, nós vamos ter a morte por doenças, né, que a gente vai tendo, e a questão do suicídio. Destes lutos, o mais difícil é a perda por suicídio. Mas não ponha todo enlutado por suicídio vai ter um grande sofrimento para elaborar essa perda. Mas temos que nos dar conta que o fato de ser o suicídio, eu digo sempre que a morte é um tabu e o suicídio é o tabu dos tabus. E os tipos de luto vão depender desses tipos de morte. Então, tu vai ter a morte, o luto complicado, você vai ter luto coletivo, acho que a gente está nos lutos coletivos nesse país, nós temos o luto adiado, nós temos luto complicado, vai depender muito de como o enlutado é autorizado a sentir a dor. Porque a gente observa hoje, a mãe teve uma perda gestacional e ela tem que voltar a trabalhar amanhã, né? A gente não dá muito tempo. Ou mães que estão com filhos que estão em luto, né, 5, 6 anos, mas ainda você está sofrendo pelo seu filho? Poxa, mas era o filho dela. Então, não há tempo, né? Você não tem que definir, começa aqui e termina ali. Isso é muito de cada pessoa. E o que faz a pessoa voltar a viver vai depender também do tipo de ajuda que ela tem. E eu acho que não é só a terapia que pode ajudar um enlutado, ou o grupo de apoio, que é o que eu estou propondo. Pastores, padres, amigos, ter uma rede de apoio. É importante que o enlutado se sinta amparado e a gente poder dizer, você pode chorar a sua dor. E a gente ter isso claro na nossa sociedade que foca a vida muito naquilo que está certo, naquilo que é bom. Parece que a morte veio enfeiar a vida. E antigamente nós tínhamos o nosso morto, a gente velava dentro das nossas casas. E aí a gente foi retirando desse espaço. E na medida que tu retira, tu te afasta também. E a sociedade quer afastar a morte da vida. Mas a morte e a vida, elas andam juntas. Elas são irmãs siamesas, né? Exatamente, até a minha outra pergunta seria nesse sentido, porque a morte, geralmente a maioria das pessoas gosta de falar da vida, mas o assunto morte, o assunto luto é desafiador, me parece, nos dias de hoje para nós falarmos, e só que na verdade, analisando o contexto que nós temos e trocando ideias também, é um assunto que ele também deve ser falado. Nesse sentido, eu gostaria de saber, na sua avaliação, por que nós devemos falar do luto e da morte? Porque acho que a Covid, né, que a gente enfrenta há quase 17 ou 18 meses, né, ela trouxe para o nosso dia a dia. Ela estava na China até dezembro do ano passado. Hoje ela está dentro das nossas casas, né? Essa amiga que eu perdi semana passada, ela morreu de Covid, né? E ela era jovem. Então, por que a gente precisa falar desse tema? Primeiro, pela necessidade, né? Eu acho que a Covid trouxe a necessidade de falar sobre o tema, porque ele é o tema das nossas vidas.
Eu acho que você não pode passar, você não vai conseguir passar pela vida sem enfrentar minimamente lutos de pessoas, de entes queridos, né? Nós temos também que ampliar a visão de luto. Luto não se trata só da morte. Nós temos luto quando você pega os imigrantes. Eu estava na casa da minha família esse fim de semana e se estava falando dos haitianos que vieram morar em Erechim. Você imagine vir para esse continente, para esse lugar chamado Erechim, que a maioria da população é branca e você ser negro. Você imagine o luto que essas pessoas enfrentam de ter que deixar a terra. Muitos vêm sem documentos. Então, assim, você tem o luto da linguagem. Então, são vários lutos que a gente enfrenta. Tem todo o contexto. Exato, que ao longo da vida nós vamos enfrentar lutos. O dia, quando a gente acorda e vai dormir à noite, o sol de manhã, então vamos falar que é a vida, e o fim do dia também é uma perda, são pequenas perdas. E uma coisa que eu lembrei agora, quando eu fazia o meu doutorado, eu estava lendo um livro e falava muito dessa questão do nosso corpo, né? E em relação à morte, enfim. E aí eu toquei a minha mão. Se a gente botar, a gente sempre põe a morte longe, é sempre do outro a morte. Mas se você tocar o seu corpo, você vai entender que tem um esqueleto. E esse esqueleto é a morte dentro de você e não fora de você. E eu gosto dessa metáfora porque a gente se dá conta de que ela não está longe, ela sempre está muito próxima. Só que quando o outro morre, eu me dou conta da minha finitude. E é por isso que também dói. Porque eu não vou ficar para semente, eu não vou ficar para sempre. Eu tenho um período nesse estar no mundo, né, que começa com o teu nascimento. E a tua morte começa nesse nascimento também. Então, acho que falar disso para mim, né, que estudo o tema, além de necessário, além de importante, eu acho que ele pode ajudar as pessoas a entender que elas podem sim chorar a dor. Aí eu assisti um programa na semana passada que falava da homossexualidade. A gente não entende a dimensão que é a discriminação que isso tem, mas quando chega na hora da morte, que o corpo passa a voltar para a família. E muitos dos enlutados homossexuais não têm nem o direito de enterrar seus parceiros. Isso é da ordem da violência. Como superar a dor de uma não despedida, sendo que a pessoa viveu 25 anos? Como se despedir da sua mãe que você ama, que você teve grandes ensinamentos na vida com ela? Como aprender a viver sem a pessoa que você gosta? Isso é desafiador, isso para muitas pessoas, isso realmente é enlouquecedor. Tanto que quando a gente tem mortes por suicídio, a gente tem que ficar muito cuidadoso com quem fica. Porque aí vem a ideia de também se juntar ao morto. Você só pode se juntar ao morto se você morrer. Então, a questão da tentativa, de a gente cuidar melhor de que está em sofrimento. Eu vejo aqui um espaço de trabalho. Se o seu colega de trabalho morrer, o dia seguinte a cadeira dele vai estar vazia. Por que a gente não pode falar dessas questões da dor? Porque a gente acha que morrer é do outro, não nosso. É uma situação também que, por mais que sabemos que de certa forma vamos passar por um luto, é como se nós fugíssemos desse assunto, porque realmente ele nos causa dor. E isso também é desafiador. E tu sabes, Tayane, que eu estive dando aulas 2 sábados em Getúlio, na Unideal, numa pós-graduação que teve a temática da morte. As alunas ficaram muito preocupadas em vir para a aula, porque esse era o tema que a gente não fala na mesa do bar, a gente não fala na cozinha de casa. Quando a gente fala... É um assunto muito raro, na verdade, de tu ver, de tu conversar, de tu parar para pensar sobre essas questões. E essas alunas vieram, e eu fui também pensando sensivelmente que é difícil. Não acho que seja fácil, não é simples, a gente não tem que botar no comum, mas ele é necessário e ele é da vida. Então, assim, na medida em que eu me afasto da morte, qual é o sentido que eu dou para os meus dias? Se eu me desse conta que eu sou um mortal, eu faria diferente o que eu faço? As pessoas mudam quando elas adoecem. Muitas pessoas que enfrentam condições de quase morte, elas repensam a vida.
porque o que estamos a fazer? E aí, pensando nessa questão, para as alunas também não ficarem tão chocadas, eu enviei animações para elas assistir. Elas assistiram, elas participaram, elas se envolveram e agradeceram por aquele momento, por trazer para a vida delas reflexões importantes. Porque a morte é sempre do morto. O que sobra para os vivos e é a dor dessa perda. E como lidar com isso? Nós não somos ensinados a fazer isso. Realmente. O peixinho morre no aquário, o pai vai lá e compra outro peixinho e põe. A boneca sumiu, a gente vai lá, compra e põe outra. Quer dizer, mas o vovô morre, a tia morre, o irmãozinho morre, a plantinha que você plantou ali, daqui a pouco não ganhou muita água, não foi cuidada, morre. Por que a gente tem que afastar esse tema tão distante das crianças, dos adultos, tanto que crianças não vão a velório, né? A gente tenta ao máximo afastar isso do mundo infantil e depois quer que o adulto lide bem com isso. Não dá. É difícil, né? É bem complicado. E nesse sentido, realmente, esse grupo que, como nós comentamos, ele vem nesse sentido. Ainda está sendo formado, mas vem no sentido de ajudar as pessoas a entender melhor sobre essas questões, para também conseguir, para também retomar a vida. Exatamente. A questão do grupo, né? É que eu entendo que o grupo, a gente vive em grupo, né? A gente se fortalece muito quando eu escuto a história do outro e como o outro conseguiu passar por aquela determinada dificuldade. Eu consigo ver que eu não estou sozinho na minha dor. Porque o trabalho, as pessoas voltam a trabalhar e tem que ser o mesmo pique que ela estava antes da perda. Volta para a escola, a criança tem que continuar aprendendo como se ela não tivesse perdido o pai, não tivesse perdido a mãe. E eu não estou dizendo para dar 500 dias para a criança, mas a gente tem uma sensibilidade para olhar para o enlutado com um olhar diferente. Ele está em sofrimento, ele rompeu um vínculo importante da vida dele. Por que não termos espaço para essa conversa? E o grupo é nesse sentido, de a gente ouvir o outro e se fortalecer também para voltar a viver. Porque eu costumo dizer para os meus pacientes, que quando eles perdem, né, quando eles são pacientes enlutados, abrir uma vala na frente da sua caminhada. E você não tem como passar para o outro lado. Você precisa, no mínimo, entender minimamente, porque você tem que se reestruturar. Imagine uma pessoa jovem perdendo o esposo. Esse esposo era o companheiro, era o jardineiro, era o amigo, era o que cuidava dos filhos. Quer dizer, é muitas perdas junto quando se perde o marido, mas quando se perde um amigo, quando as mães perdem bebezinhos, a sociedade não entende que tem que dar espaço para a mãe chorar. Não era nem um bebê, como assim? Era expectativas de um bebê que estava vindo, era os sonhos que morrem. Quer dizer, quando morre uma criança, é o futuro que se vai. Eu tenho uma amiga que ela tinha um filho de 11 anos no Rio de Janeiro e ele foi jogar bola. Ele foi atingido por uma bala perdida. Como é que ela fez para elaborar o luto? Ele desenhava, Tayane. E aí o que é que ela fez? Ela pegou os desenhos dela, os desenhos dele e criou um livrinho chamado Tem um Amigo. E ali ela destacou as letrinhas e forma no Tem um Amigo a palavra Hugo, o nome Hugo, que é o filho dela. Então ela honra a memória dele fazendo desenhos. Por que a arte para mim é um auxiliar na dor da perda? A arte para mim é vida, né? Eu adoro os artistas, eu acho que eles nos ajudam, né? Porque eles sentem a dor e transferem para uma outra que não fica só dentro de si. Eles conseguem pôr na escrita, eles fazem crônica, poesia, livros. E hoje tem enlutados que estão fazendo videogames com a história do filho, desenhos, enfim, tem uma série de coisas que são possíveis fazer com a dor da perda. O que não dá para fazer com a dor da perda é não permitir que seja extravasada, que seja comentada, que seja dita. Realmente, é uma ideia bem diferenciada, como nós comentamos, necessária. E nesse sentido, nós agradecemos também, Maria, a sua presença aqui, de estar falando para nós como funciona esse grupo que ainda está em formação,
Quero lhe parabenizar pela iniciativa de ter esse olhar para a vida e também para a morte, de acolher essas pessoas e ajudar a entender essas questões da vida. Então, já chegando aqui ao fim, né, da nossa entrevista, que passa muito rápido o tempo e o assunto, ele é um assunto que rende muitos outros assuntos dentro, né? Então, eu já vou te agradecer aqui, obrigada por ter vindo aqui, por ter explicado por nós a respeito desse tema tão amplo e que, com certeza, ele vai render muitos resultados positivos com essas histórias e também com esses esclarecimentos a respeito da vida e também da morte. Nossa, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, né? E quem tiver interessado me encontra nas redes sociais, enfim. E eu quero muito que dê certo, porque eu acho que ele é necessário, é urgente. E nós temos muitas pessoas na cidade também que estão passando não só pela Covid, né? O enlutamento da Covid, mas também por outros motivos, né? Que vocês bem sabem, porque divulgam, né? Muito agradecida por esse momento, então. Muito obrigada. E a você que nos assiste, o nosso muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Nós lembramos que se você quiser rever esta entrevista, saber mais a respeito do assunto, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais e também acompanhar as próximas entrevistas que nós faremos aqui no Bom Dia Entrevistas. Um abraço e até a próxima!